Uma reforma, né? O início de uma nova época, de um novo tempo, de uma nova fase. E quando eu pedi a Deus uma palavra para essa tarde, o que vinha ao meu coração era exatamente isso. Que haja nessa tarde uma palavra que nos possibilite viver uma nova fase, uma revisão, uma restauração, né? Quando a gente reforma uma casa, qual é a nossa intenção de reformar a nossa casa? É fazer com que ela fique melhor, aonde o que tem dado de problema se resolva, ela fique mais aconchegante, ela fique de uma forma mais prática, usual para a sua família, né? Então eu pedindo a Deus uma palavra sobre reforma, sobre restauração, Ele me deu esse texto de Jeremias 33, aonde eu intitulei em um chamado à nossa restauração, a minha e a sua. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 33, verso 1, na minha versão. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra, ou seja, ele estava preso. E Deus foi lá e dirigiu-se a palavra a falar com ele pela segunda vez. E dizia assim, Deus, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou, seu nome é o Senhor. E no verso 3 ele diz aqui o foco dessa mensagem como verso, ele diz assim, clame a mim, igreja, e eu responderei. E eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha o que Deus está nos dizendo aqui. Que nessa tarde Ele vai nos mover a um tempo, a algo grandioso em nossas vidas. É isso que aqui Ele está falando. Coisa que não temos condições de sondar, de ver, de imaginar. Talvez você esteja querendo algo. Mas por parte do Senhor, Ele está dizendo aqui que algo ainda maior será concedido a você, que você não consegue sequer ver e sondar. É nesta palavra que eu creio, e oramos a Ti, Deus, que o Senhor esteja sobre nós nessa tarde. Que o Teu Espírito fale intimamente, diretamente a cada coração, a cada vida aqui presente. Que o Senhor nosso Deus venha nos reformar nesta tarde, venha nos mudar, venha nos melhorar. Essa é minha oração, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço que os teus anjos nos venham a chacoalhar, a nos fazer despertar, para que nós venhamos a tirar as escamas, Pai, e enxergar aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Tudo isso em nome de Jesus, tudo isso em Teu nome, Pai, te pedimos, fala conosco, Pai, retira as limitações, retira os corações duros, retira os nossos conhecimentos se necessários, Pai, mas tenha liberdade no meio do Teu povo, te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Na sexta-feira eu dizia aos homens do nosso Ministério de Homens que eu tenho sido movido pelo Senhor nosso Deus a um momento novo do nosso ministério. Eu não vim aqui falar do Ministério de Homens, mas eu entendo que Deus quer fazer alguma coisa ali que eu propriamente, talvez o diácono Ítalo, os homens, o apoio, ainda não conseguimos fazer, porque diz a palavra que essa é a vontade do Senhor. De usar a minha vida, de usar a sua vida, de fazer coisas maiores daquilo que nós imaginamos. E eu não tiro isso só para a questão ministerial, não. Eu tiro isso para a tua vida, para os teus projetos, para os teus sonhos, para as lutas que vocês estão vivendo. Exatamente isso, luta, guerra, conflito. Eu entendo que a palavra do Senhor e a igreja, ela existe para que nós possamos trabalhar essas situações da nossa vida e nos fazer, através desta palavra, uma reforma, uma restauração,
E eu não digo só uma reforma nas nossas vestes, ou talvez numa mudança de corte de cabelo. Ítalo raspou. Não, não é isso. Eu digo de fazer uma mudança radical em todas as áreas da nossa vida e também, por que não, reconhecer na necessidade de fazer uma mudança da sua vida com Deus, da sua intimidade com o Senhor. Algo aqui nesta manhã foi falado que muito me tocou. O que seria dessa igreja? O que seria dessa igreja se você e todos que aqui estão, inclusive eu e o bispo, se dedicassem à comunidade, a esta igreja, a essa congregação da mesma forma, se todos fizessem aquilo que você faz? Se você servisse ao Senhor, se você utilizasse os seus dons, se a igreja fosse todos iguais a você. E aí eu comecei nessa manhã a entender que Deus, Ele precisa aplicar em mim uma reforma, uma restauração, a ponto de, como um servo, como um filho, talvez um escravo, como diz a palavra, eu venha fazer o que Ele quer, e não o que eu quero. Por isso que eu olho para Jeremias, para este texto, e quero aprender com esse profeta, com esse exemplo a respeito do que é restauração. E eu creio que, se até aqui você chegou nesta tarde, se você deixou a sua casa, a sua parentela, para ouvir uma palavra do trono de Deus, é porque Deus já de alguma forma te trouxe aqui para falar sobre restauração da sua vida, e muito mais somente do que as áreas, mas da sua vida com o Senhor, da sua intimidade com Ele, daquilo que você tem sido, daquilo que Ele tem sido para você. Para adiantar, eu não vou ler, mas dos capítulos 30 ao 33, esta profecia é conhecida pelos estudiosos como o livro da consolação, o livro do choro, do lamento, mas do suporte de Deus até a vida deste profeta, ou seja, o livro da esperança. E a minha oração é que nesta noite a tua esperança, a tua fé seja renovada em Deus, e não em mim, mas em Deus. Que o Espírito Santo possa te visitar, possa sondar o seu coração, possa tirar de você as suas lágrimas, o seu sofrimento, a sua dor, a sua preocupação, o seu luto. E isso não é autoajuda, isto é palavra de Deus, porque ela nos recomenda que assim seja. Este livro foi escrito num dos períodos mais difíceis da história da igreja de Judá, que certamente poderia ser intitulada, ou seja, chamada de tempos de destruição e tempos de angústia. Aí eu paro e falo assim, meu Deus, como a palavra de Deus ela é rica para nos ajudar nesse tempo, nesses dias. Dias de destruição da família, dos relacionamentos, dos casamentos, do afastamento de pais para filhos, de filhos para pais, aonde o Senhor nosso Deus tem perdido diante dos nossos olhos o seu valor, a sua importância, aquilo que Ele fez para nos salvar e resgatar. Isso é verdade. Como igreja temos esquecido disso, da importância, do valor, daquilo que Ele quer para nós. E esse capítulo 33, eu li apenas alguns versículos, eu queria poder ter tempo para ler mais, mas aqui nós encontramos o profeta nos mostrando exatamente isso, os retratos da restauração. Então, eu só começo essa mensagem, essa introdução, pedindo a você que você abra o teu coração, abra a sua mente, permita o agir, o tocar do Senhor sobre você nesta tarde. Porque este povo aqui vivia um cenário de destruição. A palavra é essa, destruição. E como hoje o povo de Deus, as igrejas, a vida com Deus tem sido destruído, mas em nome de Jesus, esse cenário revelado aqui pelo profeta,
apesar de ser um dos piores da história da igreja, o resultado dele no final vamos ver que foi um mover do Espírito Santo sobre aquele povo, sobre este homem, e Deus agiu em nome de Jesus, e por isso eu creio que nesta tarde Ele agirá em tua causa. Eu, quando saio da minha casa, independente das lutas que eu estiver vivendo, dos medos, das tribulações, dos problemas, dos conflitos, seja qual for, eu saio crendo e entro por essas portas de forma diferente, acreditando que neste dia Deus vai fazer, e Ele faz. Se Ele não faz naquele tempo, é porque Ele ainda entende que eu não estou preparado ainda para que o maior venha sobre a minha casa. E assim precisamos reconhecer. Eu queria que você lesse comigo o verso 4, o cenário da destruição. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que a palavra de Deus agora está dizendo aqui que foram derrubados, as casas e os palácios foram derrubados. Imagine a sua casa sendo derrubada, o teu palácio, a tua família sendo afrontada e destruída, o seu trabalho, o seu emprego, os seus proventos sendo escassos diante da tua necessidade, da tua honra, dos seus compromissos, a sua vida com Deus derrubada, de você não ouvir aquilo que Ele tem te falado, e Ele tem falado constantemente através da vida desta igreja. Mas diz aqui que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. Na luta contra os babilônios, havia aqui uma guerra, e elas ficaram cheias de cadáveres dos homens, ou seja, mortes haviam sido, alcançadas em grande número na vida deste povo. Cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor, e ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. E aí quando eu falo em maldade, meu Deus, como a gente tem visto a maldade, inclusive, se estabelecendo dentro das famílias. Ontem eu tive uma aula de aconselhamento, pastor Francisco Batista, e eu saí de lá um pouco assustado. Foi o dia todo, de manhã e de tarde. E a aula ela se resume em relatos de aconselhamento psicológico, psiquiátrico e também em gabinete pastoral. E eu fiquei assustado de ouvir relatos de ocorrências em famílias, daquelas mais absurdas que você possa imaginar. E quando eu parei para perguntar, ele disse que todos os casos citados naquele dia haviam sido de crentes, ou seja, o povo de Deus, a igreja, sendo destruída pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pela dureza do nosso coração, pela nossa falta de compreensão e visão, de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Exatamente isso. Aqui o exército babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, havia conquistado aqui o reino de Judá. As cidades fortificadas de toda a região já haviam todas elas caído. A cidade aqui parecia uma ruína, ou seja, um monte de ruína. Isto porque os portões e os muros daquela cidade eram a única defesa que eles tinham naquele momento contra o maior potencial bélico daquele momento. E o povo da cidade estava ali amedrontado, preocupado, vendo as suas casas caindo, vendo os homens morrendo na guerra. E aí parece que eu me reporto para hoje, né? A gente está vendo tudo isso acontecer, a gente liga a TV, meu Deus, as famílias sendo destruídas. A televisão, hoje eu vi um comercial, não vou fazer propaganda da empresa, mas haviam 2 homens e uma criança, e os 2 homens se abraçando, como se fossem um casal. Aí você para ouvir o jornal, ver o jornal, e a cada dia que passa fica mais difícil de
explicar aos adolescentes e jovens o que exatamente é família, porque tudo contribui contrário para aquilo que é a vontade de Deus, o cuidado da família. E como igreja, o que nós temos feito, primeiramente na nossa casa, com a nossa família, com a nossa parentela, mas o que nós temos feito como exemplos diante de um mundo no qual espera olhar para nós e ver algo diferente? O que nós temos feito o nosso melhor? Será? As grandes construções aqui, como eu já disse, orgulho nacional daquele povo, estavam sendo todas elas demolidas para usar as suas pedras como reforço ao muro e aos portões da cidade. Imagine você perdendo o sacerdote da sua casa. Imagine só você perdendo o homem da sua casa, o pai, o marido, e ainda tendo o seu muro, as paredes da sua casa derrubadas para formar uma barreira para que o inimigo não alcance aqueles que ali ainda ficaram. Era esse aqui o tempo. Aí você vai pensar assim, né? Que tempo terrível, né? Que luta! Nós estamos vivendo exatamente isso. De uma forma diferente, mas como igreja, nós temos vivido isso aqui. As nossas famílias têm sido alcançadas pelo inferno. Os jovens já não querem mais estar na igreja. Os maridos já não querem mais ser fiéis à sua esposa. E por que não dizer também, hoje já é muito comum também, as esposas manterem a sua fidelidade aos seus maridos. Como igreja, nós não temos mais comunhão em totalidade com a igreja. Não temos mais um compromisso assumido. Qualquer fala, qualquer atitude não satisfatória para a igreja. Cadê o irmão? Já está em outra igreja, já está em outro local, já está longe. E aí não conseguimos entender porque temos vivido tantas lutas, porque temos vivido e temos assistido de perto uma destruição como essa aqui, em que nós vimos. Mas há um reforço do Senhor aqui neste lugar. Eu creio nisso. Há um reforço por parte do Espírito Santo, querendo te renovar, querendo te reformar, querendo te restaurar. Só depende de você, de mim, de você. Só depende da gente. Mas pastor, talvez seja fácil pregar, mas você não sabe o que eu estou vivendo, o que eu tenho passado, o que eu tenho sofrido. Neste momento aqui, o medo e a desesperança imperavam ali em todo o povo. A palavra de Deus disse que era em todo o povo. Então, se você está com medo, se você chegou aqui a esta igreja sem esperança, sem fé, pedindo a Ele o renovo, lembre-se que esse profeta, diz a palavra, que estava preso em uma cisterna. E eu entendo que tudo aquilo que Deus deixa na sua palavra é para nos mostrar, nos dar uma direção, nos dar uma estratégia daquilo que Ele quer fazer. Mas este profeta estava preso. Talvez você não esteja preso numa cisterna, numa cela, mas talvez você esteja preso a um pecado, a uma fraqueza da tua carne. Talvez você esteja preso a uma enfermidade física, ou talvez a emocional. Talvez você esteja preso a um relacionamento no qual você não se sente livre para ser quem você é. Talvez você se sinta preso pelo inimigo e não consiga viver em totalidade uma vida no Espírito de Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui que Jeremias conseguiu se libertar, conseguiu realizar aquilo que Deus queria na vida dele. E por isso eu quero começar a profetizar sobre a tua vida, que é nesta tarde, que é neste início de noite, sim, que Deus vai fazer coisas grandes e insondáveis da sua vida. Mas isso não depende do meu pregar e do meu falar.
Isso só depende de você receber essa palavra, colocar em seu coração, colocar em sua mente, buscar estratégia de Deus e sair daqui diferente da forma que você entrou, sair daqui reformado em nome de Jesus, sair daqui restaurado por Ele, e Deus quer restaurar vidas aqui nesta noite. É nesse Deus que eu creio. O povo aqui havia colocado a sua esperança em seus aliados no Egito, mas os exércitos aliados haviam sido derrotados. Meu Deus, que situação difícil. Mas nesta noite nós não teremos aliados, nós não iremos colocar as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades em aliados nenhum. Nesta noite sairemos da casa do Senhor colocando todas as nossas lutas diante de um único aliado, que é o Senhor nosso Deus. É isso que Deus quer. Esse profeta aqui desafiar a nação a colocar a sua esperança no Senhor. E antes de chegar a esta igreja, eu orava exatamente pedindo a Deus isso, que eu como profeta conseguisse trazer uma palavra no qual o Espírito Santo de Deus levasse você a colocar a sua esperança no Senhor, ou seja, sair daqui restaurado em nome de Jesus. Há pessoas aqui que vêm à igreja uma vez por mês, quando pode. Que isso, pastor? É crente? É crente. As prioridades são sempre outras. É a agenda do trabalho, é a agenda da família, são os compromissos, os afazeres que temos. Eu quero te lembrar que você está vivendo uma guerra. Eu quero te lembrar que a tua família está vivendo uma guerra. O teu casamento está vivendo uma guerra. A palavra de Deus nos diz que nós não temos condições de ver a batalha espiritual que se trava aqui neste local, porque nós ficaríamos loucos. Vocês têm noção daquilo que estão tentando te tirar da presença do Senhor, da casa do Senhor? Você tem noção ou consegue sequer imaginar daquilo que tem vindo contra aquilo que você quer, mas não consegue? Eu tenho certeza aqui que todo mundo quer ser um marido melhor, um pai melhor. Eu tenho certeza aqui que todas as mulheres que aqui estão querem ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Mas pastor, por que então eu não consigo? Aí eu começo a entender que Deus nesta noite quer nos desafiar a colocar a nossa esperança no Senhor Jesus. Render-se. Mas render-se em totalidade, não mais com o tempo que eu tenho. Render-se em força, em vontade, em ânimo. Eu não acredito que há outra forma de se vencer as lutas que nós estamos vivendo, não. Renda-se a Deus. Renda-se a Deus. Está em guerra em alguma área, só há um jeito. Tenha esperança em Deus, não há outra forma de se vencer isso. Só Deus para nos dar forças, só Deus para nos constranger diante das nossas falhas, pecados, só Ele para nos dar ânimo e trazer novamente a vontade do Pai, a casa do Senhor, ao convívio em congregação, em igreja, como diz a palavra do Senhor. E ainda que parecesse aqui aos olhos humanos uma loucura, visto que o Egito era outra grande potência militar aliada e que prometera dar proteção a judeus, o confiar aqui em Deus
confiar nos seus métodos, porque às vezes as coisas acontecem, mas não é da nossa forma, é da forma do Senhor, e temos que confiar, e confiar é crer que Ele está fazendo, que Ele está realizando, que Ele está mudando. Isso é confiar em Deus. A situação está difícil, eu não aguento mais, eu não consigo entender isso aqui, eu não consigo mais suportar essa dor, mas nesta noite Deus diz: confia no Senhor, confia nos seus métodos, confia nas suas formas de fazer acontecer o milagre sobre a tua casa, e assim ela acontecerá. Era isso que esse profeta estava dizendo a este povo, a esta nação: confia no Senhor. No entanto, aqui e agora, não havia esperança. E quantos de nós estão exatamente assim? É fácil de ver isso no semblante de alguns, sem esperança, sem acreditar em mudanças, sem acreditar veio à casa do Senhor, mas não acredita que Ele pode realmente realizar os projetos, os sonhos, as maravilhas, o seu mover sobre a sua vida. Assim estão alguns aqui. Mas aí não se preocupe, porque este povo aqui também estava assim, ou seja, nada sobrara, como disse aqui a leitura do verso. Muitos morreram, não tinham muros, não tinham casas. Quando eu leio aqui esse versículo, parece que era uma questão de tempo para que o exército do inimigo quebrassem os muros que ainda tinham da cidade e atacasse a todos ali. E é exatamente assim que eu vejo muitos hoje. A casa está destruída, o muro já caiu, o inimigo já tomou conta, já dominou o marido, a esposa, os filhos, a casa, o trabalho, as finanças, a vida espiritual. O inimigo já acabou com tudo. E é com esses que Deus quer nesta noite falar, como já está falando. A comida aqui estava acabando. Os exércitos do Egito derrotados, ou seja, eles olhavam e falavam: não há mais o que fazer, não há quem nos salvar, não há Salvador. Mas diferente deste povo que assim pensava, precisamos pensar que há sim, precisamos nos assumir como servos do Senhor e saber que é Ele quem está cuidando de tudo, não é mais você, não é o teu potencial, não é o seu poder, não é o seu dinheiro, não é a sua capacidade, mas é Ele a cuidar de tudo na tua vida. Receba esta palavra, creia nisso, porque este era o cenário. E aí eu começo a te perguntar mais uma vez: qual é o cenário da tua vida? Como é que você se encontra? Como é que está o seu casamento, o seu relacionamento? Qual é o cenário da tua vida profissional nesse tempo de crise? Qual é o cenário da tua vida financeira num tempo tão difícil? Qual é o cenário da tua vida espiritual, da tua vida com Deus, da tua intimidade? Qual é o cenário? Aproveite este culto, este momento, o louvor que virá nos próximos minutos e comece a conversar com Deus sobre este cenário. Esqueça os problemas, esqueça quem está ao seu lado e comece a dificultar as coisas para o inimigo que vem contra a sua vida. Comece a facilitar as coisas para que o Senhor possa resolvê-las para você. A palavra de Deus diz que Ele quer fazer, que Ele quer agir, que Ele quer mudar, que Ele quer restaurar, mas que Ele só pode através de algo que nós precisamos fazer para agradá-lo, ou seja, permitir a mudança, a correção, a exortação. E precisa também ter fé, uma fé inabalável, uma fé que te mova a uma condição no qual humanamente não temos condições, mas que Ele tem e faz nas nossas vidas. É nesse Deus que eu creio. Aqui haviam se esgotado todos os seus recursos de cada um aqui desse povo. Eles perderam a esperança, não encontravam mais uma saída humanamente impossível. E quantos de nós estamos exatamente assim?
Quantos de nós estamos vivendo esse momento marcados pelo estigma da derrota moral, pelos nossos erros do passado, alguns vivendo uma derrota espiritual, outros financeira, social, física, pessoal, cada um a sua. Para esses eu digo que estão vivendo, mas vivendo sem sonhos, vivendo sem esperança, vivendo sem perspectiva de futuro. E um dia eu vivi exatamente isso, e eu sei o quanto isso é doloroso, o quanto isso é difícil. E eu falo isso para dizer a você que, apesar de ter vivido um tempo no qual eu olhava e não via jeito, não via solução, não via mais como, Deus ele veio sobre a minha vida e me permitiu um renovo que me fez vencer todas as lutas até aqui, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. E é nesse Deus que eu creio e prego para a sua vida. É esse Deus que diz que pode e vai ser diferente daqui para frente, se você assim quiser, por mais que você não veja. Há pessoas que acordam pela manhã tão tomadas pelo desânimo, pela síndrome, pela depressão, pelo transtorno, seja o que for, emocional, que eles já acordam cansados, querendo que o final desse dia chegue. Isso não é vida, não é isso que Deus tem para nós. Então não permita que a depressão, que a ansiedade, que nada, que o medo, que a luta, que a dor, que o luto, que nada te pare, que nada te trave. Porque Deus está nos fazendo um convite nesta noite. Um convite tremendo. Um convite diferente de tudo aquilo que Ele já fez na tua vida e para você. Deus está fazendo um convite para você e dizendo: clame a mim. E quando Deus diz isso, Ele está dizendo que nós não devemos sair da nossa casa apenas esperando uma palavra que venha nos abençoar através de um milagre, mas Ele diz: clame, independente da luta, clame, independente do desânimo, ore a mim, independente dessa situação, saiba que eu estou presente, me sinta. É isso que Ele está dizendo, porque Ele diz assim: se você clamar, eu vou te responder. Ele não diz que é o pastor, Ele não diz que é o irmão, que é o diácono, o líder, não. Ele diz: eu te responderei aos seus questionamentos. Comece a perguntar a Ele. Comece a se envolver espiritualmente aquilo que Ele quer falar e fazer na sua vida nesta noite. Comece a quebrar as barreiras do teu contato com o Senhor. Comece a jogar fora a sua vergonha, o seu pecado, o seu erro. Comece a tirar todo o conhecimento aí da tua mente nesse momento, para que Deus possa colocar coisas novas no teu coração. É isso que eu creio que Ele queira fazer, porque Ele diz assim: eu vou te responder. E além disso, eu lhe direi, eu te falarei, eu te mostrarei coisas grandiosas. Povo de Deus, precisamos crer naquilo que Ele tem nos falado. Isso aqui é a Bíblia sendo pregada. Creia que algo grande está preparado para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para a tua história, para a tua vida profissional, para os teus negócios, para os teus filhos. Há algo de grande a acontecer. Coisas insondáveis, ou seja, que você jamais vai conseguir imaginar, sondar, coisas que você não conhece, porque você não tem como imaginar. É isso que a palavra de Deus diz que Ele tem para nós. Tomamos posse dessa palavra, porque é a vontade do Senhor. A única esperança para o que está sem esperança é Deus, é o Senhor.
não é o pastor, não é a igreja, mas é Deus. O que eu quero dizer com isso é que se você agora fechar os seus olhos, se você buscá-lo, Ele vai te ajudar. Talvez se você me procurar, eu vou dizer que eu não tenho tempo, que eu não sei, que eu não tenho dinheiro e tal, mas Deus, Ele tem tudo para nos dar, Ele quer nos ajudar, Ele tem todo o tempo, Ele tem o conhecimento, Ele tem o poder, é Ele quem vai fazer. Então não deposite a sua fé em homens, não. Um dia desses eu fiz um gabinete, eu não falo da pessoa e nem cito nomes, mas algumas situações que precisam ser ilustradas para que nós venhamos a entender aquilo que nós fazemos. E o irmão me disse que eu não gosto da forma em que se prega aqui, eu não gosto da liturgia, eu não gosto de algumas decisões que são tomadas, e eu estou indo para outra igreja. E eu disse para ele, amém, que lá você encontre o Senhor e lá fique. Lá ele encontrou outros erros, aqui há alguns, lá há outros, mas em todo lugar haverá erros, insatisfações, diferença interpessoal, de decisões, de relacionamento, isso é normal. O problema não é ele ter saído daqui e ter ido para outra igreja, não, o problema não é esse. O problema é ele ter chegado lá, ter encontrado outros problemas e ter tido vergonha de voltar. E hoje ele está no mundo, nas orgias, com seu casamento destruído, com seus filhos vivendo uma vida de inferno. Precisamos, antes de tomar uma decisão, entender aquilo que aquela decisão virá de consequência à tua casa, à tua família, à tua vida, à sua intimidade com Deus. Deus quer abrir os olhos aqui nesta noite. Deus quer nos alertar, quer nos reformar a sua mente, reformar o seu coração. Quando você estiver olhando à sua volta e você não encontrar mais saída para algo que você vai fazer, você precisa que algo aconteça e você não vê mais solução e não vê saída, o conselho que eu te dou é você olhar para os céus, é olhar para o alto e não para o homem, e permanecer firme na tua pegada, continuar a tua caminhada, continuar o teu trabalho, continuar a tua luta, porque diz a palavra que assim você vencerá. E quais eram os motivos aqui desse cenário? E eu quero falar sobre isso porque seja talvez os motivos que você esteja se encontrando na situação que você está hoje. Verso 8 diz assim: eu os purificarei de todo o pecado. Eu os purificarei, olha Deus falando conosco, eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim. E quando eu leio isso, eu entendo que Deus está falando com a tua igreja, Deus está falando conosco, porque quando fazemos a obra relaxadamente, estamos cometendo pecado, sim, contra o Senhor. Quando não assumimos a responsabilidade, compromisso com o ministério, com a igreja, estamos sim pecando contra o Senhor. Quando não reconhecemos com respeito e tratamos o nosso cônjuge da forma que ele precisa, estamos não errando só com o nosso cônjuge, mas estamos errando e pecando com o Senhor nosso Deus. Quando não demonstramos como exemplo a nossa vida, do nosso trabalho, como um homem, uma mulher de Deus precisa fazer, estamos não só errando contra o nosso patrão, contra a empresa, contra o chefe, mas estamos errando também com o nosso Deus, porque a palavra diz que todo aquele que reconhece Ele como seu Senhor e Salvador é discípulo. Nós somos discípulos do Senhor e há um povo a nos observar.
Mas diz aqui que Ele nos purificará de todo pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Deus, nesta noite, quer nos levar a uma aproximação com Ele e perdoar os nossos erros, perdoar a fofoca que você tem feito contra o teu irmão, porque isso também é pecado. Perdoar aquela palavra contrária contra o teu bispo, contra teus pastores, que na verdade há. Perdoar aquela confusão que você criou lá naquele ministério. Esses são erros pequenos, mas nessa noite há erros ainda maiores que Deus quer perdoar. E cada um aqui sabe dos seus. Aquele pecado que ninguém sabe. Aquele pecado que só Deus conhece. Aquele pecado talvez que esteja querendo aflorar a ponto de você agir e executá-lo. Mas que nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai te tomar, impedindo que isso aconteça em nome de Jesus. E se tiver já acontecido, haverá por parte dele o perdão, para que você possa retornar à presença dele. Eu não digo presença estando nos cultos, ou na igreja, ou no ministério, mas a voltar a ter uma intimidade com o Senhor, aquela que você tinha lá atrás, e por algum motivo se perdeu. E não se entristeça, porque isto é normal. Mas o que não podemos é não deixar Ele nos renovar. Que renovo foi por parte do Senhor nesses louvores aqui ministrados nesta noite. Que paz que eu senti, mas não depende só deste momento, depende de uma aceitação, de um reconhecimento. É como se você chegasse na sua casa, ali tem um vazamento, ali tem que trocar aquele cano, o sofá quebrou tem 6 meses e já colocou 4 tijolos lá, e o homem não foi lá e não consertou, e a mulher já pediu 30 vezes. É um exemplo que eu estou dando. Isso é na nossa casa. Mas nesta noite Deus quer nos transportar a pensamentos de erros, lembranças, e quer nos lavar. Mas você tem que reconhecer, tem que lembrar, trazer à tona, até para que haja cura, porque se você não lembrar, como pedir perdão? Pergunte ao Senhor, diga a Ele: Deus, eu me afastei do Senhor nesses últimos meses, talvez desse ano, não entendo bem o porquê, me mostra, mas me coloca como aquele trabalhador da tua casa que eu fui lá atrás. Há pessoas aqui em nosso meio que já foram obreiros, que já fizeram parte de ministérios, que já agiram em algum lugar, na tua casa, na igreja, e hoje nada fazem, porque não tem tempo, não quer, não sabe como. Como isso tem falado ao meu coração. Eu sonho em ver uma igreja em que eu possa ver a participação de todos nas coisas do reino. Eu sonho chegar nesse dia 11 e ver todo mundo lá. Tanta gente que não dê neste sábado arrumando aqui o templo, não para que eu tenha pouco trabalho, não. Mas que nesse dia nós possamos ter um dia de comunhão, um dia de proximidade um do outro, um dia de participação na casa do Senhor, no qual no dia seguinte teremos aqui uma celebração magnífica, como toda ela, mas essa especial para a vida desta igreja, porque será a primeira e ninguém pode faltar. Em nome de Jesus eu peço isso. O segundo retrato aqui que o profeta Jeremias nos apresenta é algo que não gostamos muito, na verdade, de perceber, de reconhecer.
especialmente quando estamos vivendo dias difíceis. E se há alguém aqui que diz que não vive um dia difícil hoje, eu desconfio. Porque mesmo que esteja tudo bem, a palavra de Deus diz que o inimigo ele vem contra nós. Então não há aquele que não viva um dia difícil. Aqui ele mostrava que as decisões tomadas pelo povo e pelos seus governantes construíram o cenário à sua volta. Parece que eu vejo isso hoje. O que nós, como povo de Deus, o que os governantes desse país fizeram, as decisões que tomaram nos levaram a uma crise, sim, financeira no país. Mas não é dessa crise que eu quero falar, não. Eu quero falar da crise de vida com Deus, a crise na igreja. A palavra que nessa manhã foi tratada, uma reflexão que o bispo trouxe sobre uma necessidade de reforma da nossa vida, me fez pensar nessa manhã sobre o compromisso que eu tenho com Deus. Não mais aquele compromisso no qual eu tenho uma agenda a cumprir como pastor auxiliar nesta igreja, mas um compromisso verdadeiro da minha parte com Deus, com o bispo, com o pastor Renato, com os diáconos dessa igreja, com a liderança. E como eu saí daqui nesta manhã tocado pelo Senhor a dizer isto à igreja: vamos nos abraçar, vamos dar as mãos, vamos fazer esta igreja vencedora como sempre foi até aqui, mas com uma unidade, com uma comunhão inigualável, onde as pessoas possam ver de longe, possam sentir o cheiro da nossa comunhão, possam olhar para os ministérios dessa igreja e ver Deus agindo através do seu povo. Que famílias aqui cheguem e olhem para as nossas famílias e digam assim: eu quero ser igual a eles. Que responsabilidade! Eu quero ser igual aquele homem, aquela mulher de Deus ali, aquele casal, aquela família, aquele jovem que ali se encontra. Eu quero que as pessoas olhem para essa igreja, não vejam apenas essa beleza por fora e por dentro, mas vejam a beleza do nosso agir, a beleza do nosso coração, do nosso serviço às coisas de Deus. É como se os anjos de Deus estivessem, como eu disse em oração aqui, nos chacoalhando, nos levando a um acordar, a um despertar, porque como igreja estamos dormindo. Essa é a verdade. Os projetos de vida desse povo, presta atenção, igreja. Os estudiosos relataram os projetos que este povo tinha de vida. Eram muitos, mas eles não levavam em consideração a vontade de Deus. E nós também somos assim, estamos sempre querendo alguma coisa, queremos a nossa parte, queremos aquilo que nós achamos ser o certo. Mas será que é essa a vontade de Deus? Esse povo aqui, eles agiam como se os projetos de Deus para as suas vidas fossem planos que eles não iriam alcançar. Talvez hajam algumas pessoas dizendo e pensando aqui que talvez não vão conseguir alcançar aquilo que é o projeto para a sua vida. A palavra que eu tenho para você e profetizar como ministro do Senhor a sua vida, que há um presente de bênçãos dos céus para você, e não permita que nada e nem ninguém diga ao contrário. Basta que você entenda qual é a vontade do Senhor, aplique ela sobre a sua vista, e o resto Ele fará. É assim que Deus faz. Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que muda qualquer cidadão que aqui esteja nesta noite.
Por maior que seja a vergonha do seu erro, do seu pecado, é neste Deus que eu creio, é nesse Jesus que nos ama, que deu a sua vida pela minha e sua vida. Jeremias 29, verso 11. Diz assim: porque sou eu. É Deus dizendo, sou eu, não é você. Sou eu dizendo, sou eu, não é o irmão que está ao seu lado. Sou eu que conheço os planos que tenho. Deus agora está dizendo para você, sou eu que tenho planos e conheço para você. Sou eu, o seu Deus. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. A palavra de Deus está dizendo que nós prosperaremos em qualquer área da nossa vida. Aqui ele não está dizendo prosperar em vida financeira, não. Aqui ele está dizendo inicialmente prosperar da tua vida comigo, aumentar a sua intimidade com Deus, parar com as suas desculpas, estar na casa do Senhor, buscar o ministério, servir ao Senhor, colocar a sua vida independente das tuas lutas, pega elas e coloca do lado. Bota as lutas do lado. E serve ao Senhor, porque é recomendação bíblica. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Ou seja, aqui ele está dizendo que ele tem o melhor para nós. E para não nos causar dano, ele precisa esperar o tempo de preparo da tua parte. E o preparo de Deus para você depende de você. Eu estou certo que se você estiver preparado aqui nesta noite, ele vai te entregar hoje a tua bênção. Se você reconhecer as tuas falhas, ele entrega hoje. Se você reconhecer os seus pecados, ele te chama para perto, ele te coloca no colo, ele te trata com carinho, porque ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus. É um Deus justo, é um Deus Pai. Planos de dar-lhes esperança. Deus tem um plano para te dar esperança nesta noite. Abra o teu coração, abra a tua mente e receba por parte dele esta esperança que vem dos céus, não é de homens. Planos de dar-lhe esperança e dar, olha só o que Deus quer nos dar. Deus tem um futuro para a tua vida. Deus tem um futuro para o teu casamento. Deus tem um futuro para os seus filhos. Deus tem um futuro próspero para os projetos que ainda não aconteceram, mas irão acontecer em nome de Jesus. Mas o que Deus recomendou no início? Que nós clamássemos a Ele. E aí eu quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar os músicos. E quero convidar você a ter um tempo com o Senhor de clamor a Ele. Eu ainda vou continuar ministrando algumas coisas, mas não importa aquilo que eu vou ministrar, mas o que mais importa neste momento é o que você ministrará ao coração de Deus. Ele quer se mover ao seu favor. Ele quer entrar na sua vida, na sua casa. Ele quer realizar milagres. Jesus quer entrar na sua casa. Mas será que a casa está arrumada para a entrada dele? Arrume agora a tua vida. E se você clamar ao Senhor, você vai encontrar direção, estratégia, vai encontrar através do clamor, vai sentir o Espírito Santo de Deus agir, e vai louvar com mais intensidade, vai aumentar a sua voz,
vai dar aleluias, vai dar glórias a Deus, porque isso é engrandecer o nome dEle, e às vezes ficamos tão travados que nada fazemos, mas que seja um louvor diferente aqui estabelecido nesta igreja agora, em nome de Jesus.